Projeto de novo Código Civil exclui cônjuge de herança. Vamos ver o que está em discussão agora com a doutora Mariana Rosário. A medida chama a atenção por retirar os parceiros do rol de herdeiros necessários. Doutora Mariana Rosário, muito bom dia. Olá, bom dia a todos nessa terça-feira, com a cidade e a região pegando fogo, né? Por questões políticas. E nós sabemos que a política influencia tudo na nossa vida. E nesse sentido, né, os congressistas lá de Brasília, muito belos e bonitos, vamos colocar assim, estão querendo retirar o direito de herdeiro necessário dos companheiros e das mulheres, tanto de a herança, como também o direito de convivência. Rapidamente, o que é isso? A gente já falou isso várias vezes. Independente da forma que a pessoa casou, existe uma regra dos herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são as esposas, os filhos e os pais, tá? Que entram nesse rol de herdeiros necessários. Ou seja, a pessoa tem como dispor 50% do patrimônio dela, dá para quem quiser, e os outros 50% seriam fechados para essa pessoa. O que os congressistas querem fazer? Retirar a mulher principalmente, companheiro, porque, na verdade, quem se prejudica com isso sempre mais vai ser a mulher. Isso é evidente, né? Como herdeiro necessário. Ou seja, vamos dar um exemplo. Você casou com um cara, né? Vamos dizer que foi comunhão de bens, tudo. O que é em comunhão, você vai ficar com o seu, vai ficar protegido. Mas os bens particulares, os bens que eram dele, você iria herdar junto com os filhos ou junto com os pais. E agora não, vai 100% do patrimônio ou para os filhos ou para os pais. Ou seja, o companheiro não seria necessariamente herdeiro mais, entendeu? Ele iria perder essa posse de herdeiro. E, nesse sentido, também iria perder o direito de habitação, que é uma das coisas que preocupa também. O que é o direito de habitação? Se você morava com seu marido naquela casa e tinha uma renca de filhos, vamos dizer, e às vezes só tinha essa casa ou tinha outros bens, antigamente, hoje ainda existe, né, você pode morar lá pro resto da vida, porque a lei prevê, te protege para você morar numa casa onde era a base da sua família. Com esse novo projeto de lei, eles querem retirar esse direito. Ou seja, vamos dizer que a pessoa morreu, né? Deixou, só tem aquela casa. E os filhos estão brigando para vender. Agora vai ter caixão e vela, meu amigo. Vai botar a viúva para fora, a viúva que se vire, né? Ou viúvo, independente aí, para se virar realmente. Porque o direito de habitação, o direito de ser resguardado lá, vai também, é um dos pontos para serem retirados. Nesse momento aí, eu quero saber de vocês aqui da bancada. O que vocês acham sobre o assunto? Hoje as perspectivas são um pouco diferentes. Quero conversar com vocês. Quem começa aí? Vocês podem começar. Eu acho realmente muito assim cruel, principalmente para a parceira ou parceiro, porque realmente você está excluindo um direito que eu acho, na minha maneira de ver, normal. Porque se você, por exemplo, tem seu companheiro ou sua companheira e daqui a pouco um dos dois falece, aquela pessoa tem o direito, obviamente, de herdar. E agora, esse direito sendo excluído, indo para terceiros, porque, por exemplo, pai, mãe, se você é casado, não deveria ter direito de herdar do filho. A minha opinião. Doutora, qual é o objetivo dessa proposta, desse projeto de mudar o Código Civil? O Código Civil, esse código é relativamente até novo, tá? Ele é na data de 2002, ou seja, tem uns 22 anos, e agora está querendo passar para essa nova atualização. A tendência que eles falam é o seguinte, hoje em dia não há necessidade mais de proteger o cônjuge, porque agora as mulheres estão de pé de igualdade, com trabalho, tudo isso. Mas a gente sabe que não é isso. Se a gente olhar os dados, a maioria das mulheres são colocadas para fora, são demitidas depois de uma gravidez, para depois de um parto, a mulher voltar ao mercado de trabalho. Demora, em média, 2 anos, né? Nós sabemos que a mulher dedica muito mais tempo
para serviços domésticos e serviços de casa e criação de filhos, né? Então, principalmente as mulheres vão ser prejudicadas nisso aí, né? Não tem muito como se falar. Na verdade, é mais como uma forma de proteger o patrimônio. É basicamente isso. Querem proteger o patrimônio da companheira, porque hoje em dia já acabou-se aquela história de você viver o resto da vida. É comum hoje ter 2, 3 casamentos, ter filhos de múltiplos casamentos, né? E, para isso, eles querem deixar apenas para os herdeiros. Essa é a justificativa do projeto. É basicamente isso, né? E você, Isabel? É uma justificativa, então, que envolve muito, se eu não estou enganada pela sua fala, a questão da mulher, né? É tirar da mulher esse direito. É, porque a mulher vai ser a maior prejudicada, né? É. Porque imagine, O você homem agora... também perde o direito, né? Só pra Porque deixar vale para o claro, homem né? também? Não, Vale vai pro homem. valer para o homem também. Certo? Só que a questão é o seguinte: quando a gente chega nos números e na prática, quem é que normalmente fica mais assistido na hora do óbito? É um homem normalmente ou a mulher? A mulher sempre é o encargo do cuidado, a mulher engravida, e isso tem um peso muito grande dentro de uma família, dentro da sociedade, que as pessoas querem falar como se não fosse a mesma coisa. E não é, gente. Não é. Basta a gente olhar os números de desemprego, os números de contratação, a fragilidade que é ligada a isso, né? E também a questão de o patrimônio. Quero botar o patrimônio basicamente ou para os filhos ou para os pais. Porque o que é isso? Hoje em dia há uma concorrência, né? Se você tem filhos, então o seu patrimônio particular, no caso, você dividiria entre os filhos e a esposa. Né? Não tem filhos, tem pais vivos, seria a esposa e os pais. Não tendo os pais vivos, né, seria somente a esposa. Não tendo esposa, iria para os colaterais, né, que seriam para os lados, que seriam irmãos ou sobrinhos. Né? Ou seja, isso aí é uma regra obrigatória. Obrigatória. Com esse novo projeto, eles querem retirar o companheiro de tudo isso aí. Ou seja, o companheiro só iria herdar se tivesse previsto em testamento, né? E que é uma coisa muito complicada. Se a gente vive num país que as casas mal são... Aqui, gente, na cidade, tem casa vendendo de 1 milhão e que é tudo um recibo. Vamos ser sinceros. Você acha que o pessoal vai se preocupar em fazer testamento? É muito difícil. O brasileiro vive apagando incêndio. A realidade é essa. Poucos brasileiros se preocupam com o futuro ou a longo prazo, né? E isso vai acabar prejudicando. Principalmente a questão é como vamos... E acontece muito. Só tem aquela casa, ou então tem outros bens, e os herdeiros brigando, querendo vender. Antigamente, hoje ainda é assim, né? Se o projeto não passar, o companheiro que está vivo tem o direito de ficar na casa, de viver na casa. Se esse projeto passar, ele vai ter que ou vai comprar parte dos herdeiros, ou vai ter que ir embora. Vai ter que pegar as coisinhas dele e vai embora. Agora, imagina isso em cima de um idoso, Exatamente. em cima de uma mulher que tem alguma doença, ou em cima de um homem que tem alguma doença, que às vezes não está conseguindo trabalhar, ou então de um relacionamento que foi o resto da vida. Por que não Pesado. colocar pontos assim, alguns pontos como esse, a pessoa com determinada idade vai ter direitos diferentes? Eu estou vendo que isso aqui pode ser um projeto, doutora, para evitar o famoso golpe do baú, né? Existem outros mecanismos para evitar o golpe do baú, se eles querem fazer isso, né? Não é à toa, e também não faz muito sentido, porque o STF recentemente retirou a obrigatoriedade, a gente já até falou sobre isso, de um casamento, separação total de bens acima de 70 anos. Ou seja, hoje em dia, quem quiser, um idoso, quiser casar com comunhão total de bens ou comunhão parcial, ele pode. E porque o STF entendeu que estava violando a vontade das partes, né? Então, se ele pode, hoje em dia, casar com comunhão total ou comunhão parcial, por que agora vai tirar o direito do companheiro de O companheiro herdar? pode decidir, né? O idoso pode decidir compartilhar. Hoje em dia, sim. O STF recentemente decidiu que eles podem escolher o regime de casamento. Mas ele precisa confirmar, então, né? Tem que deixar assinado.
Porque casar, gente, é um ato solene. Você não casa. No mínimo, um rito de um casamento leva aí de 90 dias, 30 a 90 dias. Né? O casamento mesmo, porque você tem que levar em cartório, tem que colocar em edital, tem que ver se tem gente que se opõe àquilo ali, tem que ver se tem algum impedimento, por exemplo, se não tem família consanguínea, é um rito, né? Um casamento não é uma coisa simples. Casamento é como, imagine que você está fazendo uma sociedade, uma empresa. Ali está nascendo uma nova empresa. Cada casamento é uma empresa. A gente tem que lembrar disso. Mas, se querem evitar o golpe do baú, existem outras formas, né? Existem muitas outras formas. Tem essa e tem qual outra aí? Essa dos 70 anos e qual é a outra? Para evitar o golpe do baú. O golpe do baú é você fazer um testamento bem feito, é você ter um planejamento, entendeu? Mas, assim, não é a realidade. O problema do brasileiro é justamente essa. Querem punir as coisas erradas, mas acabam punindo o certo. Da mesmo jeito que tem vamos botar um exemplo, um idoso de 70 a 80 anos, rico, muito rico, que casa com a menina de 20, também tem uma senhora que ficou 40 anos com o mesmo cara, e ele teve vários filhos, ou está no último relacionamento, ou está uma pessoa que casa por amor, né, que tem vários filhos, e depois vai ser prejudicado por essa norma. Porque o direito, essa coisa assim que você falou, vamos botar exceção assim, não funciona. Porque o Brasil é muito grande, as coisas são muito grandes. A gente tem que ter, no mínimo, aquela regra. É aquela regra ali, daquela forma que vai funcionar. Porque se a gente for abrir exceção para tudo, uma regra para tudo, olha que a gente já tem uma legislação extremamente extensa. Aí vai ficar impraticável. É verdade. Melhor deixar como está, doutora? No mínimo, o direito de habitação, eu acho que deve ser mantido sim. Tá? Porque você tirar o direito da pessoa de uma moradia é muito sério. É muito sério. Porque uma pessoa, a depender, a pessoa pode enviuvar, gente, vários anos e ninguém quer enviuvar. A realidade é essa. Ninguém planeja ficar viúvo ou viúva, né? Então, e só pelo fato de você ficar viúvo e 2 minutos depois tá os filhos, vamos dizer que tem filhos que não gostam da nova mulher do pai, né? Isso é muito comum. Tanto o novo genro, coisa. Você tá lá, e daqui a pouco, morreu um dia, no outro dia já tá, saia da casa. Exatamente. Saia da casa, vai embora, Muito vai difícil. embora, expulsa. Isso aí não tem como ver. E sobre questão de ser herdeiro, eu acho sim que tem que ter mantido, mas pode sim ver uma flexibilização. Mas, como eu digo, vá olhando. E você? Se você se sente prejudicada a isso que eu falo, gente, política interfere nessas coisas. Quem tá pensando nisso aí, quem pensou nisso aí, foi vocês que votaram, nós, na verdade, né? Como sociedade civil, que botaram eles lá e eles estão legislando esse tipo de coisa. E eu estava falando sobre a importância de acompanhar a política, agora há pouco, a importância do cidadão acompanhar a política, porque são eles, representantes nossos, que vão decidir o nosso destino como cidadão, né? Exatamente. É quem eles estão lá, que eles vão decidir se a gente vai se aposentar ou não, vai ter o direito a uma aposentadoria, se a gente realmente vai ter uma infraestrutura, se a gente vai ter emprego, né, gente? Política está desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Está em E tudo, todo né? ato que a gente faz é um ato político. Então, da próxima vez que vocês votarem, ou vocês lembram que vocês votou, manda um e-mail, manda uma coisa pro gabinete que você votou, o deputado federal, para ver se fazer alguma pressão, se você quer ou não. Entra no site do Senado, vota se você é a favor ou não das leis que estão lá. Tenta participar um pouco mais como cidadão, não só no âmbito federal, porque o pessoal gosta de falar que só no âmbito federal as coisas. Também no âmbito municipal. Vão lá de vez em quando assistir uma sessão da Câmara e ver o que está acontecendo. Vai ver, abre o diário oficial aqui do município e ver quais as leis que estão sendo feitas, né? Vai de vez em quando em uma secretaria para ver se estão as coisas, né? Então, gente, sejam mais presentes na cidade, no estado e no país que você vive. Pois é, doutora. Doutora, acabou o nosso tempo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, marianarosario.dv, e no escritório físico na rua do BNB, ao lado da clínica Dr. Orley. E até semana que vem.